Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. No segundo capítulo da Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo intensifica seu tom de alerta e entra diretamente no cerne do combate às falsas doutrinas que ameaçavam a igreja. Com uma mistura de zelo pastoral e firmeza teológica, ele adverte os cristãos de Colossos contra o perigo das filosofias vãs, das tradições humanas e das exigências legalistas ou místicas que tentavam obscurecer a suficiência de Cristo. Para Paulo, a resposta a qualquer desvio espiritual não está em novas regras ou rituais, mas no entendimento profundo de que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que, por meio de sua morte na cruz, fomos totalmente libertos, perdoados e aperfeiçoados nele. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Colossenses 2 do livro de Colossenses da Bíblia. Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. 2 Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. 3 Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 4 Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Advertência acerca das falsas doutrinas. 5 Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. 6 Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. 7 Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8 Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. 9 Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10 E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. 11 Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12 Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14 E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. 15 E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. 16 Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. 17 Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. 18 Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões
e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19 Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. 20 Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. 21 Não manuseie, não prove, não toque. 22 Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. 23 Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A plenitude em Cristo, o cancelamento da dívida e a fraude do legalismo ascético. Se no primeiro capítulo Paulo apresentou a majestosa teoria da supremacia cósmica de Jesus, no segundo capítulo ele entra no campo de batalha apologético. O apóstolo expõe e destrói diretamente a heresia que rondava Colossos, uma mistura perigosa de intelectualismo gnóstico, misticismo esotérico e legalismo judaico que tentava escravizar os crentes. Paulo usa argumentos cirúrgicos para demonstrar que tentar somar regras humanas, rituais ou experiências místicas ao Evangelho é, na verdade, diminuir a Cristo. Ele revela o que aconteceu na cruz no mundo espiritual e desmascara as futilidades do ascetismo religioso. O tema central deste capítulo é: uma vez que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo e ele cancelou definitivamente a nossa dívida na cruz, triunfando sobre os poderes espirituais, o cristão está plenamente completo nele, devendo rejeitar filosofias vãs, misticismos e regras humanas que não têm valor algum para refrear a carne. Primeiro, os tesouros ocultos, o arraigamento e o perigo das filosofias, versículos 1 a 8. O que o autor está ensinando? Paulo começa expressando a intensidade de sua luta interna e em oração pelos colossenses e pelos crentes de Laodiceia, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, versículo 1. O objetivo do seu esforço pastoral é que o coração da igreja seja fortalecido e que eles alcancem a riqueza do pleno entendimento através da unidade no amor. O alvo final desse conhecimento é o próprio Cristo, versículo 2, e o motivo é categórico. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, versículo 3. Se tudo está em Jesus, não há necessidade de buscar revelações secretas fora dele. O apóstolo faz ainda um alerta preventivo no versículo 4. Ele ensina isso para que ninguém os engane com argumentos que parecem sedutores e logicamente convincentes, mas são falsos. Embora distante fisicamente, Paulo se alegra em espírito ao ver a ordem e a firmeza da fé daquela comunidade. Versículo 5. Nos versículos 6 e 7, ele emite um padrão de continuidade. Assim como eles receberam a Cristo Jesus como Senhor, eles devem continuar a viver nele. Paulo usa metáforas profundas da botânica e da construção civil. O cristão deve estar enraizado, estabilidade profunda, edificado, crescimento estruturado e firmado na fé, transbordando sempre em gratidão. O versículo 8 funciona como uma barreira de proteção intelectual e espiritual. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Paulo identifica a fonte dessas ideologias. Elas se baseiam em tradições puramente humanas e nos princípios infantis e elementares deste mundo, e não em Cristo. A lição espiritual principal. Cristo é a fonte total e absoluta de toda a sabedoria necessária para a vida. Por isso, o crente deve se aprofundar nas raízes da fé cristã para não ser feito refém ou escravizado por correntes filosóficas e ideológicas humanas. Aplicações práticas. Blindar-se contra argumentos sedutores. Vivemos bombardeados por gurus de internet, filosofias de autoajuda, relativismo cultural e ideologias que parecem perfeitamente lógicas e tolerantes. Versículo 4. Use o versículo 8 como crivo. Essa ideia, livro ou palestra que você está consumindo se fundamenta na palavra de Cristo ou no pensamento orgulhoso dos homens. Não se deixe escravizar intelectualmente. Aprofundar as suas raízes. Se uma árvore não tiver raízes profundas, a tempestade a derruba. Versículo 7. Se você não estuda a Bíblia com seriedade, qualquer heresia ou dúvida existencial vai balançar a sua fé. Invista tempo na leitura bíblica, na teologia sadia e na oração. Crie raízes em Jesus. Segundo,
A plenitude do crente e o triunfo cósmico da cruz, versículos 9 a 15. O que o autor está ensinando? O versículo 9 traz uma das maiores defesas da divindade de Jesus em todo o Novo Testamento, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é meio-deus ou um intermediário espiritual, ele é Deus em carne. E o versículo 10 traz a implicação imediata para nós, e, por estarem nele, vocês receberam a plenitude. Em Cristo, você já tem tudo, não falta nenhum pedaço espiritual para sua salvação. Nos versículos 11 e 12, Paulo substitui o antigo ritual da circuncisão judaica pela realidade do que Cristo fez. A nossa circuncisão foi espiritual, o despojar da velha natureza carnal, simbolizado e selado quando fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitados pela fé no poder de Deus. Os versículos 13 a 15 descrevem a maior reviravolta jurídica da história humana. Nossa condição antiga. Estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados, versículo 13. A ação de Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos perdoou generosamente de todas as transgressões, versículo 13. O cancelamento da dívida. Deus cancelou a escrita da dívida, o documento com as demandas da lei que provava nossa culpa e condenação jurídica, e a removeu completamente do tribunal divino, pregando-a na cruz, versículo 14. O triunfo sobre o inferno. Na mesma cruz onde Jesus parecia derrotado, ele despojou, desarmou e destituiu os poderes e as autoridades demoníacas, fazendo deles um espetáculo público e desfilando como um general romano triunfante sobre os seus inimigos derrotados. Versículo 15. A lição espiritual principal. A obra de Jesus na cruz foi juridicamente perfeita e espiritualmente devastadora. Ela apagou todo o nosso histórico de culpas diante de Deus e desarmou de forma definitiva os poderes das trevas, tornando o crente plenamente completo e seguro. Aplicações práticas. Apropriar-se do cancelamento da dívida. Há momentos em que o peso dos erros passados tenta voltar para assombrar a sua mente. Quando isso acontecer, visualize o versículo 14. A sua folha de dívidas espirituais foi rasgada e pregada no madeiro por Jesus. O diabo não tem mais nenhum documento legal para exigir a sua condenação. Você está perdoado. Não temer o poder das trevas. O versículo 15 deixa claro que as forças demoníacas e os impérios espirituais do mal foram desmascarados e derrotados publicamente na cruz. Você não precisa viver com medo de feitiçaria, inveja, forças ocultas ou maldições. O seu cabeça é o Senhor sobre qualquer autoridade. Descanse na vitória de Cristo. Terceiro, a fraude do legalismo, das sombras e das regras ascéticas, versículos 16 a 23. O que o autor está ensinando? Com base no triunfo da cruz, Paulo emite uma ordem de libertação no versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Ele cita regras dietéticas, celebrações lunares e a guarda dos dias de sábado. A razão teológica é avassaladora no versículo 17. Todas essas coisas eram apenas sombras que apontavam para o futuro. A realidade e o corpo que projeta a sombra pertencem exclusivamente a Cristo. Prender-se a rituais antigos é preferir a sombra em vez da pessoa real. Nos versículos 18 e 19, ele ataca o misticismo herético. Pessoas que ostentavam uma falsa humildade, promoviam a adoração de anjos e contavam em detalhes visões místicas extraordinárias. Paulo desmascara esses indivíduos, afirmando que suas mentes carnais os tornavam orgulhosos e que eles falhavam no erro mais grave. Não estavam unidos à cabeça, Cristo, que é quem sustenta, une e promove o verdadeiro crescimento da Igreja. Versículo 19. Nos versículos 20 a 22, o apóstolo confronta o ascetismo extremo, a ideia de que maltratar o corpo ou se isolar de coisas materiais traz santidade. Ele questiona: se vocês já morreram com Cristo para os princípios deste mundo, por que continuam vivendo como se pertencessem a ele, submetendo-se a dogmas humanos do tipo, não manuseie, não prove, não toque? Essas regras são baseadas apenas em mandamentos humanos e destinadas a desaparecer. O capítulo termina no versículo 23 com uma verdade psicológica e espiritual profunda. Essas regras de severidade com o corpo, jejuns extremistas e pretensa religiosidade têm, sim, uma aparência de sabedoria, mas não têm valor algum para refrear os desejos e impulsos da carne. O legalismo exterior não consegue mudar o coração humano.
A lição espiritual principal. A verdadeira santidade não é produzida pela obediência a regras ascéticas externas, privações inventadas por homens ou experiências místicas alternativas, mas sim pela nossa união vital e diária com Cristo. Aplicações práticas. Livrar-se do julgamento legalista. Não permita que pessoas ou sistemas religiosos coloquem fardos sobre as suas costas dizendo que você é mais ou menos santo por causa de roupas, do tipo de comida, de dias específicos ou de rituais humanos. Versículo 16. A sua aceitação diante de Deus foi comprada na cruz, não pela sua performance em cumprir tabelas de proibições. Entender como se vence o pecado. O versículo 23 é um choque de realidade. Regras humanas do tipo não faça isso, não olhe aquilo podem até parecer espirituais, mas não mudam o interior. O pecado não se vence com o esforço da força de vontade legalista, mas alimentando o seu relacionamento com Jesus, a cabeça. É a presença dele em você que transforma os seus desejos. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, todos os tesouros espirituais da sabedoria e do conhecimento estão depositados em Cristo, eliminando a necessidade de buscar fontes alternativas. Segundo, a maturidade cristã exige continuar caminhando em Jesus da mesma forma que o recebemos, enraizados, edificados e firmados na fé. Terceiro, filosofias puramente humanas e tradições mundanas são vazias e têm o potencial de escravizar a mente daqueles que se afastam de Cristo. Quarto, a plenitude absoluta de Deus habita em forma humana em Jesus e, por estarmos ligados a Ele, recebemos essa mesma plenitude espiritual. Quinto, Deus nos deu vida espiritual e cravou na cruz o documento de nossa dívida penal, cancelando qualquer condenação jurídica contra nós. Sexto, as forças demoníacas e os poderes espirituais foram desarmados, humilhados e derrotados publicamente por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Sétimo, rituais do Antigo Testamento, leis dietéticas e dias de sábado eram apenas sombras proféticas. A realidade concreta é o próprio Cristo. Oitavo, regras ascéticas de severidade com o corpo e proibições humanas têm aparência de religiosidade, mas são inúteis para transformar o coração e vencer a carne. Reflexão espiritual final. Colossenses 2 é uma carta de alforria para nossa alma. Ela nos liberta de dois extremos terríveis: o intelectualismo vazio que tenta explicar Deus sem a cruz e o legalismo sufocante que tenta nos avaliar por regras de comportamento inventadas por homens. Você não precisa de uma nova revelação, de um ritual místico secreto ou de se punir para que Deus te ame mais. Você já está completo naquele que governa o universo. Caminhe nesta semana com a certeza de quem teve a dívida rasgada e pregada na cruz. Rejeite as cobranças legalistas e as filosofias enganosas do mundo. Olhe para Jesus como a sua cabeça, permaneça firme e enraizado nele, e deixe que a gratidão pelo perdão recebido seja o combustível para sua santidade diária. Vou te explicar Colossenses 2 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: Cristo é a suficiência absoluta contra o legalismo, o misticismo e as falsas filosofias humanas. Primeira parte: o cuidado com os argumentos enganosos, versículos 1-4. Versos 1-2 unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Significado: Paulo expressa seu combate espiritual para que a igreja permaneça unida e protegida. A maior riqueza que um cristão pode alcançar é o entendimento claro de quem é Cristo. Ele é o verdadeiro mistério revelado. Verso 3: Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Significado: se Jesus concentra toda a sabedoria e conhecimento do universo, o crente não precisa buscar revelações místicas ou filosofias fora dele. Verso 4: Para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Significado: o erro muitas vezes se disfarça de lógica, inteligência e retórica bonita. Parecer convincente não significa ser verdadeiro. Segunda parte: firmeza e o perigo das filosofias humanas, versículos 5-10. Versos 6-7 enraizados e edificados nele, firmados na fé. Significado: a vida cristã começa ao receber Jesus e continua caminhando exatamente da mesma forma, dependendo dele. As metáforas da raiz, natureza, e do edifício, construção,
mostram que Cristo é a base estável que nos impede de sermos levados por ventos de doutrinas. Verso 8. Cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Significado: tradições puramente humanas e regras culturais do mundo tentam colocar algemas espirituais nas pessoas, roubando a liberdade que há em Cristo. Versos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significado: Jesus é 100% Deus em formato humano. Por estarmos unidos a Ele, nós também recebemos essa plenitude, ou seja, temos acesso direto a tudo o que precisamos, sem intermediários. Terceira parte. A circuncisão espiritual e a vitória na cruz, versículos 11 e 15. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, com a circuncisão feita por Cristo. Significado: a verdadeira transformação não é cirúrgica ou externa, mas interna. É o Espírito Santo arrancando o controle do pecado sobre a nossa vida, o despojar do corpo da carne. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a circuncisão física era a marca da aliança de Deus com o povo de Israel, Gênesis 17 de outubro. Porém, os próprios profetas avisavam que Deus desejava mais do que um corte na carne. Ele queria a circuncisão do coração, Deuteronômio 36, Jeremias 4:4. Paulo afirma que essa promessa do Antigo Testamento se cumpre espiritualmente em Cristo na vida do cristão. Verso 12. Sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados. Significado: o batismo simboliza nossa união com Jesus. Nossa velha vida pecaminosa morreu e foi enterrada com ele, e agora vivemos uma vida completamente nova. Verso 14. Cancelou a escrita de dívida, pregando-a na cruz. Significado: nós tínhamos uma nota de culpa impagável por quebrar as leis de Deus. Jesus pegou esse documento com todas as nossas acusações e cravou na cruz, pagando a dívida de uma vez por todas. Verso 15. Tendo despojado os poderes, fez deles um espetáculo público. Significado: no mundo antigo, quando um general vencia uma guerra, ele desfilava pela cidade expondo os inimigos derrotados e desarmados. Paulo usa essa imagem para dizer que, na cruz, Jesus derrotou, desarmou e humilhou publicamente Satanás e seus demônios. Quarta parte. O perigo do legalismo e do misticismo, versículos 16 e 19. Verso 16. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou com relação aos dias de sábado. Significado: ninguém tem o direito de impor regras sobre alimentação ou rituais como critérios para a salvação ou para medir a espiritualidade de alguém. Verso 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Significado: as regras alimentares, as festas religiosas e o sábado eram apenas figuras provisórias. Ligação com o Antigo Testamento. Todo o sistema de leis cerimoniais, sacrifícios e dias sagrados estabelecido na lei de Moisés, Levítico 23, funcionava como uma sombra projetada por um objeto. Se o objeto real, Cristo, chegou, você não precisa mais se agarrar à sombra. O sábado e as festas apontavam para o descanso e para a alegria que agora temos em Jesus. Verso 18. A adoração de anjos. Conta detalhadamente suas visões. Significado: Paulo condena o misticismo exagerado. Pessoas que se orgulham de experiências espirituais místicas, visões extraordinárias e uma falsa postura de humildade estão, na verdade, cheias de orgulho carnal. Verso 19. Alguém que não está unido à cabeça. Significado: quem foca nessas experiências místicas ou em regras rígidas se desconecta de Jesus, que é a única fonte real de crescimento para a Igreja. Quinta parte. A ineficácia das regras humanas, versículos 20 e 23. Versos 20 e 21. Porque vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Significado: se já morremos com Cristo e fomos libertos do sistema do mundo, não faz sentido viver debaixo de proibições e dogmas humanos inventados para tentar parecer mais santo. Verso 23. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Significado: o ascetismo, sofrimento e severidade com o corpo, e as listas de pode e não pode parecem sinal de sabedoria e espiritualidade profunda, mas são completamente inúteis para mudar o coração ou controlar os desejos pecaminosos da natureza humana. Resumo geral. Sobre as armadilhas espirituais. O intelectualismo,
Filosofias que ignoram a Cristo são vazias e enganosas. 2. O legalismo. Regras humanas sobre proibições externas não salvam e não mudam o caráter. 3. O misticismo. Focar em visões, anjos e experiências sobrenaturais afasta o homem de Cristo e gera orgulho espiritual. Sobre a obra de Cristo. 1. Ele pagou totalmente a nossa folha de dívidas e rasgou a acusação que existia contra nós. 2. Ele desarmou por completo as forças das trevas, vencendo a guerra na cruz. 3. Ele cumpre perfeitamente todas as sombras, rituais e símbolos do Antigo Testamento. Mensagem central. Cristo é o pacote completo da nossa salvação. Adicionar regras humanas ou experiências místicas ao Evangelho é desprezar a suficiência dele. Aplicação prática hoje. Primeira, proteja sua mente contra ideologias humanas. Avalie tudo o que você ouve na cultura, na internet ou em palestras à luz de Cristo. Discursos bonitos podem esconder prisões espirituais. Segunda, não viva uma fé baseada no pode e não pode. A santidade verdadeira nasce de um coração transformado e unido a Jesus, e não do medo de quebrar regras ou proibições criadas por homens. Terceira, viva como alguém perdoado. A sua dívida espiritual foi totalmente cancelada e pregada na cruz. Não aceite acusações do passado, nem tente pagar a Deus por algo que Jesus já liquidou. Quarta, rejeite o exibicionismo místico. Cuidado com líderes ou pessoas que se consideram superiores por terem sonhos, visões ou experiências sobrenaturais. A verdadeira maturidade se mede pelo amor e pela fidelidade a Cristo. Quinta, lembre-se de que Jesus é a sua realidade. Você não precisa de rituais rígidos, datas específicas ou amuletos para estar perto de Deus. Você já tem acesso total e livre a Ele todos os dias. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!